Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos uma convidada especial aqui no nosso canal, a psicóloga Ana Caroline Graça Nazi. Olá Ana, seja bem-vinda. Oi, Mai. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Então, hoje a psicóloga Ana vai falar um pouquinho sobre os estilos parentais. Isso. Vou comentar um pouquinho sobre o que são esses estilos parentais, alguns tipos deles, né, as consequências, enfim, sobre essa relação parental que é a relação entre pais e filhos ou cuidadores e filhos, né? Então, vamos lá. O que são estilos parentais? Então, assim, gente, os estilos parentais, eles são um conjunto de práticas parentais na relação entre os cuidadores e os filhos. O que são essas práticas? A entonação de voz, a expressão corporal, a maneira como você se dirige, as coisas que vocês fazem, a relação entre você e ele e tudo que envolve isso. Ser entre o cuidador, né, ou a mãe e o filho, enfim, todas as configurações familiares que existem. Né? E o que a gente fala quando a gente vai falar de estilos parentais? Que não existe uma regra, né? Eu tenho esse estilo ou aquele. Tem algum que vai ser predominante, porque a gente tem padrões de comportamento que a gente vai agir de tal forma que as pessoas nos conhecem porque a gente age assim. Então, não é diferente com a relação parental. Então, a gente pode ser que vocês se identifiquem com mais de um, enfim, ou que vocês identifiquem que os pais de vocês têm mais de um. E são 4 que a gente fala, tá? Que os pesquisadores falam, né? Então, assim, nós temos o estilo participativo, o negligente, o permissivo e o autoritário. Então, o que são esses estilos? São a relação entre afeto e envolvimento, que a gente vai chamar aqui de responsividade, né? Então, não quer dizer, o afeto não quer dizer que eu vou lá dar um abraço, isso vai configurar. Configura sim, mas não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando uma questão de responsividade no sentido de que se eu não tenho o hábito do contato físico, de alguma forma eu demonstro estar preocupada. A relação entre responsividade e o limite. Quando a gente vai falar em psicologia, e quando a gente vai falar em psicologia e crianças, a gente sempre ouve aquelas frases que as pessoas dizem que não, mas o filho é meu, eu faço o que eu quero, né? A gente dá a liberdade de otimizar essa relação com base em estudos científicos que nada tem a ver com valores, né? Então a gente preserva esse valor que cada família tem o seu, mas considera os estudos científicos para otimizar essa relação entre os pais e os filhos. E os estilos, então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, quando a gente fala, vou falar primeiro do autoritário, né? Por quê? Porque predominantemente nós, enquanto cultura, fomos modelados a esse estilo parental, né? A gente vai julgar, vai falar que poderia ter sido diferente, né? A gente não tem o que fazer sobre o que passou. Vou falar baseado no livro da Lydia Weber, Eduque com Carinho. Não importa quão longe você foi no caminho errado, a gente pode voltar e fazer diferente, né? Esse estilo, então, ele combina uma responsividade baixa, uma questão afetiva menor e um limite exagerado. Em questão de regras excessivas, né? Ah, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e ao mesmo tempo você não é valorizado pelo que você faz e nem pelo que você é. O que é o comportamento? Você se comporta e alguém vai responder, porque nós somos seres sociais, a gente está em interação. Nesse caso, os pais não respondem de uma forma afetuosa ao que a criança faz, mesmo que ela faça tudo o que precisa ser feito. O que acontece?
são pessoas que geralmente têm um desempenho escolar bom, têm tendência à autoestima baixa, porque você não é valorizado no teu núcleo familiar, né? O primeiro contato que você teve com seres humanos, você não foi valorizado. E parece pesado falar isso, mas é o que acontece. As regras, elas precisam existir, mas a gente precisa fazer com que a gente não anule a criança que está ali a custo de que ela siga isso com punição física, com abuso verbal, porque geralmente os pais falam, não, mas você tirou 10, você poderia ter tirado 10 em todas, né? Você tirou 9, você poderia ter tirado 10. E por que eu falo bastante nessa questão da escola? Porque na minha atuação, eu sempre falo para os pais, e eu sempre considerei muito importante essa relação entre família e escola, que é onde as crianças estão inseridas, é onde a gente tem que bater a tecla. Psicoterapia infantil, a gente precisa sempre estar nesses dois ambientes, incluindo a orientação de pais, né, baseado nesses estilos. Enfim, autoestima baixa, tem tendência a serem depressivos, também a achar que você, por mais que você faça as coisas, você não vai conseguir, então tendem a equivaler à perfeição, né? Sendo que não existe a perfeição. E também, outra coisa importante é que a gente não critica os pais para serem perfeitos, assim como eu não quero que critiquem os filhos para serem perfeitos. O que a gente está falando em psicologia e orientação de pais é para a gente fazer com que essa relação seja boa num sentido real, sabe? Numa realidade, que é feito de realidades diferentes. Perfeição é impossível. Ou pode ser possível, mas a custo de quê? Aí temos o estilo permissivo, né? O que acontece? A gente não sabe como agir, né? Não quero ser punitiva ao extremo, aí não consigo impor regras, vou permitir tudo. O que acontece nesse estilo parental? A responsividade, o afeto, ele é muito alto. Só que as regras são baixas, né? Não existe regra. O que acontece, gente? Pode ser que seja, né? E eu esqueci de falar no começo, mas é que a gente não fala em em determinação, né? Tipo, em determinantes. Fez isso, vai acontecer isso, porque não é uma matemática. Pode ser que aconteça e existe probabilidade que aconteça de serem crianças com autoestima boa, porém com dificuldade de comportamento. Tem tendência a comportamento antissocial, porque não teve frustração. Então foi uma criança que não sofreu frustração. A frustração, ela é importante. Tá? Deixar que a criança saiba que se aconteceu isso comigo, né, de eu não ganhar tal coisa, eu não vou morrer se acontecer outra coisa, né, ruim. A frustração ela é importante para criar filhos resilientes. Olha, a criança vai pensar, aconteceu isso, então pode ser que eu enfrente, assim como eu enfrentei a outra situação. E podem ter um desempenho escolar baixo também, em decorrência desse estilo parental. Vamos lá, temos o negligente. Esse estilo parental, ele apresenta os piores índices, tá? Tanto de baixa autoestima, eficácia, né? Autoeficácia, o que é isso? Eu me sentir capaz de fazer algo, né? Tanto academicamente falando ou em relações interpessoais. Eu não tive alguém que disse para mim que o que eu fiz foi legal, ou o que eu fiz não foi legal. Então, tanto faz. Então, a criança fica perdida, sabe? Geralmente são pais que têm muita coisa para fazer, tem muito trabalho, ou não tem interesse mesmo, sabe? Não tem interesse na relação parental. Academicamente falando, tem desempenho inferior, podem ter problemas de comportamento antissocial. Então, eu acho que todos os pais, né, quando a gente conversa com eles, eu sempre pergunto assim, qual que é o teu objetivo enquanto psicoterapia? O que você pretende? Eu quero que meu filho seja feliz, que ele vá bem na escola, que ele tenha vários amigos, que ele goste de mim, essas coisas. E isso não é sorte, né? Quando a gente encontra alguém, a gente fala, ai, que sorte, olha, teu filho é comportado.
E, na verdade, é mais uma questão de otimizar essa relação do que um golpe de sorte. Acontece, né? O nosso comportamento é decorrente dessa relação parental também, seja ela autoritária, seja ela nula, sem nenhuma interação. Temos o estilo participativo. O estilo participativo, ele é o ideal, porque nós não temos regras, né, mas não são punitivas nem agressivas, e temos o afeto da mesma maneira. São pais que são responsivos, né, de forma adequada, colocam regras também. Olha, você não pode fazer isso. Qual que é a diferença entre esse estilo e o autoritário? É a maneira que essas regras vão ser postas. Então, eu não vou falar, por que você não fez isso? Você não deveria ter feito isso. Olha, eu entendo que você fez isso porque você estava com raiva. Importante nomear sentimento. Mas a gente pode tentar fazer de outra maneira, né? Então, existe um interesse. E é isso, eles têm um rendimento acadêmico bom, tem uma relação interpessoal melhor na escola, né? Então a gente quer que os filhos se deem bem na escola com os colegas, mas a gente esquece que a gente é modelo, a gente porque eu também sou mãe, né? E é isso. E gostaria também de falar um pouquinho sobre o amor incondicional, que eu acho que isso permeia muito a relação parental, independente do estilo dela, né? Eu amo meu filho porque ele é meu filho. Eu não o amo porque ele vai bem na escola, ou eu o odeio porque ele não vai bem na escola, né? Eu tenho raiva porque ele briga. Eu o amo porque ele é meu filho e as pessoas, a necessidade básica delas é se sentirem amadas, e dos filhos também, né? Que se sintam amadas e que tem alguém interessado em torná-las melhor. Então, Ana, você tem mais alguma dica, algo para dizer para os pais? Então, gostaria sim de dizer para os pais que não se sintam coagidos e com vergonha de pedir ajuda em relação à educação dos filhos. Tudo bem, a gente respeita que existe o seu próprio modo, mas a gente pode otimizar, né? Isso só traz ganhos. E que nós, psicólogos, se preocupamos com essa relação. Ela é muito importante, né? Até você falou que, para mim, qual a importância da relação parental? Pensando qual que não é a importância. Por quê? Aí existe o fator biológico, só que estudos dizem que o comportamento do bebê em um mês, ele não tem muita coisa a ver com o comportamento da criança aos 5, 8 anos de idade. Então, o fator biológico, né, ele é importante, mas a relação parental, né, a relação social é que tem potencial para mudar esse comportamento, né, ou para manter, enfim. Também gostaria de falar, para finalizar, eu gostaria de deixar a frase para vocês, né, que ter uma boa autoestima é saber que você tem um lugar único no mundo. Então, nós somos únicos, cada família vai ter sua configuração, né? Eu vou ter a minha, o meu filho vai ter a dele, né? E nisso a gente vai construindo a nossa própria forma, e é ali que mora a beleza de tudo. O quão bom nós podemos ser quando somos nós mesmos. A gente agradece a sua entrevista de hoje, e hoje ficamos por aqui. Se você gostou do conteúdo, os contatos vão estar aí embaixo, a rede social da nossa psicóloga Ana, as referências que ela utilizou, e até a próxima!